Contratos da saúde investigados pela PF passaram pela PGE comandada por tia do governador de Alagoas. Polícia Federal aponta que secretário da Saúde do Estado financiou candidatura de aliado que usou o nome Dr. Gustavo nas urnas. E nessa sexta-feira a gente também fica por dentro de tudo do universo esportivo com Roberto Boroni e os meninos do F-Sports. Sexta-feira, dia 31 de julho, começa agora mais uma edição do programa Mobiliza Brasil. Informação, entrevistas, credibilidade, sempre em contato direto com você. Está no ar, Mobiliza Brasil. Mobiliza Brasil. Muito bom dia, meus amigos. No ar, mais uma edição do seu programa Mobiliza Brasil. A gente está aqui ao vivo pela Francês News 99.1, pela Francês FM 106.1 e também pelo YouTube da Rede Francês FM. Então você que quer assistir, quer acompanhar também com a imagem, vai lá no YouTube, você pode fazer isso aí do celular, do tablet, aí do seu computador, e lá no YouTube você coloca na pesquisa Rede Francês FM. Aí você vai acessar o nosso canal, já aproveita para se inscrever, para curtir e para ativar as notificações, porque aí sempre que tiver alguma novidade, alguma transmissão ao vivo, você será avisado e vai poder acompanhar em tempo real. E a gente está lá agora ao vivo também. Estamos pelo rádio, pela Francês News 99.1, pela Francês FM 106.1, então você pode nos ouvir aí no seu rádio, na sua casa, no seu veículo, aí no transporte público, e também estamos pelo YouTube, lá na Rede Francês FM. Então você é nosso convidado para ficar com a gente aqui durante essa hora, para acompanhar as notícias do dia e também para mandar o seu recado, para interagir, para falar o que está acontecendo aí onde você mora, dar a sua opinião, e para participar você pode mandar a sua mensagem pelo nosso Instagram, que é o @mobilizabr, @mobilizabr. Manda por lá a sua mensagem, já aproveita também para dar uma olhada, né, nas novidades do programa, saber de tudo que está acontecendo por aqui, lá pelo Mobiliza BR no Instagram. São 8 horas e 8 minutos, a gente está aqui ao vivo. Já vou aproveitar para mandar aqui um recado bacana, porque a maior do Brasil em transplantes e tratamentos capilares chegou em Maceió. E você já pode dizer adeus à calvície, a qualquer problema capilar, porque a Mais Cabelo tem todas as soluções capilares que você precisa. Além do transplante capilar, são diversos tratamentos e procedimentos exclusivos, tanto para os homens como também para as mulheres. Agende agora sua avaliação gratuita e descubra qual é a solução ideal para os seus fios e para o seu couro cabeludo. Você que está acompanhando agora pelo YouTube, na sua tela está aparecendo o Instagram da Mais Cabelo, @maiscabelo.maceió, cabelo com 2 L's, @maiscabelo.maceió. Está aparecendo também aí na sua tela um QR Code. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você já será direcionado para o atendimento da Mais Cabelo. E você que está acompanhando pelo rádio, faz o seguinte, pega aí o seu celular e salva o número do WhatsApp, 82996190879. Eu vou repetir, 82996190879. Esse é o WhatsApp da Mais Cabelo. Por ele você vai agendar a sua avaliação, que é gratuita, e depois você será recebido pela equipe médica que junto com você vai encontrar o melhor tratamento ou procedimento aí para o seu caso. E o seu bem-estar capilar, com certeza você vai encontrar na Mais Cabelo. 8 horas e 9 minutos, vamos agora com o nosso giro de câmeras do DMTT para saber em tempo real como é que está a situação do trânsito aqui em Maceió no começo dessa manhã de sexta-feira. Matheus, coloca para a gente em tela, vamos dar uma olhada como é que está o trânsito. A gente está vendo a orla de Ponta Verde, ali pertinho do Marco dos Corais, trânsito muito tranquilo nos dois sentidos, tanto para quem segue para Jatiuca, como também para quem vai ali para Pajuçara, para Jaraguá. A gente percebe que não há dificuldade. O pessoal fazendo a sua atividade física, né, fazendo sua corrida, a sua caminhada, aproveitando para andar de bicicleta também, né, manhã ensolarada, dia bastante bonito, céu azul, com essa paisagem maravilhosa. E o fim de semana será de atividade física, né, aqui em Maceió. Teremos a nossa primeira maratona, né, então tem toda uma preparação. Pessoal aí, com certeza, olha, tem tanta gente correndo que eu imagino que tem gente que vai estar participando também, né? Amanhã tem meia maratona, no domingo tem a maratona, né, com 42 quilômetros, então é um desafio grande.
mas é muito melhor quando é em Maceió, né? Quando você sabe que tem uma vista, né? Quando tem uma natureza tão rica como a nossa, eu imagino, né? Já que fazer uma maratona, né? Completar uma maratona, com certeza é bem complicado, requer muita preparação, muito treino, mas em Maceió, com essa vista, com certeza, de alguma forma ajuda também. E o trânsito, muito bom, muito tranquilo, um fluxo bacana para você que está aí na Ponta Verde, passando pela Silvio Viana, já fique tranquilo que o trânsito está bem favorável nesse começo de manhã de sexta-feira. Vamos ver agora mais uma câmera, acompanhar outro ponto aqui da cidade. Olha só, aí já não está tão favorável. A gente está vendo a Fernandes Lima, bairro do Farol, pertinho do Cepa, está favorável no clima, né? Realmente está um dia ensolarado, céu azul, pouquíssimas nuvens, mas para quem está subindo, para quem está indo para o Tabuleiro, está complicadinho também. E quem vai para o centro, né? Eu imagino que é o seguinte, pessoal, a gente está vendo uma câmera que fica logo após o semáforo ali do quartel. Então, para quem está subindo para o Tabuleiro, a gente só tem ideia realmente de como é que está a velocidade média a partir do momento que o semáforo abrir, né? Que foi o que aconteceu agora. Então a gente vê que está um pouquinho abaixo do que a gente espera, mas não está parado para quem está subindo. E o mesmo também para quem segue no sentido centro, né? Tem sextas-feiras que são mais complicadas do que essa. Então, tendo um pouquinho de paciência, você vai chegar aí no horário, no seu destino. E caso você queira ou possa, né, pegar uma rota alternativa, já aproveita e faz isso também. Mas com paciência você vai chegar. Para quem está descendo agora parece que está um pouquinho mais lento, né? Aquele trânsito mais complicado. Mas quem anda diariamente na Fernandes Lima e nesse horário já sabe, né? Mais ou menos como é que funciona. Vamos ver mais uma câmera, outro ponto aqui de Maceió. Vamos acompanhar outro trecho para saber como é que está a situação agora, em tempo real. A gente está vendo o bairro do Jacintinho, Cleto Campelo, que é a principal do bairro, ali no trecho do viaduto, e está bem tranquilo, pessoal. A gente sabe que aí é um trecho que a gente até brinca, né, que parece com a Índia, porque vem carro e moto e gente e bicicleta de todo canto, só que a gente percebe que todo mundo vai negociando e vai conseguindo seguir o seu trajeto, né? Vai fazendo as suas conversões, tem gente que está indo no sentido Poço, tem gente que vai para Mangabeiras, daí também tem saída ali para o Farol, para Cambona, para o Barro Duro. Aí a gente sempre percebe que tem uma lógica muito particular, né, dessa região e todo mundo consegue fazer o seu trajeto sem grandes dificuldades. E nesse momento tem um fluxo considerável, que é normal na região, mas nada demais não. Todo mundo conseguindo seguir até que com tranquilidade aí o seu caminho. Matheus, coloca mais uma câmera para a gente fechar esse nosso primeiro giro de câmeras do DMTT. Olha só, parte alta de Maceió, Avenida Durvaldo Góes Monteiro, no bairro do Tabuleiro, ali no trecho da Lojas do Imperador, né? É ali no retorno, para quem vai naquela direção ali da Xanda Jaqueira, do João Sampaio, e a gente percebe que tá tranquilo, pessoal, tanto para quem segue no sentido aeroporto, como também para quem está indo no sentido Farol. Provavelmente o trânsito começa a ficar um pouquinho mais complicado, já perto ali da Equatorial, né, onde tem o Ibama também, ali na Gruta de Lourdes. Normalmente é por ali que o trânsito, para quem está descendo para o centro, começa a ficar um pouquinho mais chato, né, um pouquinho mais lento. Mas nesse momento, para quem está aí no Tabuleiro passando por esse trecho, a gente percebe que não há grandes dificuldades. E com sol também na parte alta, né, céu azul, só uma restezinha de nuvem bem pequenininha ali, então tá bem tranquilo para quem segue na parte alta de Maceió. 8h14, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e eu vou chamar agora o nosso repórter Walter Santos, que traz informações, pessoal, sobre situações que realmente chamaram a atenção. Infelizmente, violência aqui em Maceió, alguns homicídios foram registrados, também uma explosão de gás, né, provocada por um botijão numa casa de uma senhora. Então são informações que realmente chamaram muita atenção e o Walter Santos tem os detalhes e conta pra gente agora. Bom dia, Walter. Bom dia, Drailton. Bom dia, ouvintes do programa Mobiliza Brasil. Sextou e olha, trazendo informações de alguns fatos que aconteceram de ontem para hoje. 3 homicídios ontem, um no Vergel do Lago, um no Cleto Martins Luz e um também na Jatiuca. Então foi uma quinta-feira bastante violenta aqui em nossa capital, Drailton. Ontem também aconteceu um incêndio na região do Jacintinho. Uma senhora foi resgatada, a casa
queimou todinha, infelizmente, né? E o motivo teria sido um botijão de gás, viu, Drailton? Essa é a situação aí dessa moradora ali do bairro do Jacintinho, nas Piabas. Ela agora precisa de ajuda da população para poder se reerguer, né? Perdeu tudo. E um acidente que chamou a atenção entre a cidade de Anadia foi um veículo conduzido por um cidadão aparentemente embriagado que se chocou com um caminhão. Graças a Deus não houve vítimas fatais, mas um grande susto, e o momento foi flagrado aí por um condutor que passava pelo local. Essa é a situação, Drailton. Um bom final de semana e até segunda-feira. Abraço, muito obrigado, Walter Santos. Até a segunda, meu amigo, com mais notícias, né, do que está acontecendo em Maceió, região metropolitana. E a gente espera que com menos violência, né, que o fim de semana não seja marcado por homicídios, por situações tão graves que infelizmente fazem parte hoje do cotidiano. Mas eu sempre falo aqui, né, não é por isso que a gente tem que achar que seja normal, né? E de fato foram casos aí de violência, homicídios, gente sendo morta, inclusive até à luz do dia. Então é muito triste, né? Muito complicado quando a gente dá esse tipo de notícia. A gente espera sempre, né, que na segunda-feira, por exemplo, a gente tenha melhores notícias para trazer. Walter, meu amigo, muito obrigado, viu? Tudo de bom e até a próxima aqui no Mobiliza Brasil. 8h17, a gente segue aqui ao vivo com notícias de hoje. Os contratos milionários da Secretaria de Estado da Saúde, da CESAL, que hoje são alvo da Operação Estágio 4, passaram previamente pela análise da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, comandada pela Procuradora-Geral Sâmia Suruagi, que é tia do governador Paulo Dantas, do MDB. A informação consta no relatório da Polícia Federal, obtido com exclusividade pelo Francês News, que detalha o trâmite administrativo dos processos antes da assinatura dos contratos posteriormente incorporados ao inquérito. Segundo a Polícia Federal, a Procuradoria emitiu pareceres jurídicos em processos envolvendo a contratação da NG Engenharia e Construções Limitada, empresa que posteriormente passou a ser investigada no âmbito da operação. É importante destacar que o relatório não afirma que a PGE ou a sua Procuradora-Geral sejam investigadas, mas registra que os processos administrativos passaram pela análise jurídica do órgão antes da formalização das contratações. De acordo com a investigação, um dos contratos analisados foi o destinado à conclusão do Hospital Regional de Palmeira dos Índios, no valor de R$ 42,3 milhões. Conforme descrito no relatório da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral do Estado autorizou o prosseguimento da contratação após o cumprimento de condicionantes técnicas e jurídicas exigidas durante a tramitação do processo administrativo. Já nos contratos relacionados às obras do Hospital da Criança, a PGE inicialmente apontou inconsistências e determinou diligências complementares. Segundo o inquérito, o órgão jurídico exigiu o saneamento de falhas e a complementação da instrução processual antes de emitir manifestação favorável. Após a representação de novos documentos pela Secretaria de Estado da Saúde, a Procuradoria emitiu parecer permitindo a continuidade dos procedimentos administrativos. Posteriormente, auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União, CGU, cujas conclusões foram incorporadas ao inquérito da Polícia Federal, passaram a apontar uma série de possíveis irregularidades nas contratações. Entre os fatos destacados pela CGU estão uma suposta recontratação da mesma empresa por dispensa, entre outros itens que também estão lá descritos. Essa matéria completa você confere no portal Francês News, então você já fica de olho. A gente tem lá todas essas informações, inclusive documentadas. O bacana é que você... Vamos lá? Espero que todo mundo esteja nos ouvindo, nesse momento. Todas essas informações que eu falei aqui, você confere lá no portal francesnews.com.br, está tudo documentado, então é bacana porque você vai ver na íntegra, vai ver com muitos detalhes, e é uma série de reportagens que está sendo feita, que está sendo apresentada à população, e talvez, de fato, o Francês News seja o único veículo de comunicação
que está trazendo esse tema com tamanha responsabilidade e com a apuração que é tão necessária quando a gente fala do jornalismo feito com responsabilidade. Então você pode conferir, está lá, você pode conferir nas redes sociais também do Francês News BR e você vai ver todas essas informações. A gente vai agora, pessoal, para o nosso primeiro intervalo, mas antes, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer uma mensagem que ela é importante, porque olha só, eu gosto muito de futebol, mas tem uma diferença entre acompanhar o jogo e deixar que ele tome conta da sua vida. E isso é o que pode acontecer quando as apostas ocupam o lugar da família, dos amigos, do descanso ou das suas responsabilidades. Mas sabia que o SUS pode ajudar você a sair da rota de apostar sem julgamento? Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS e as apostas online causam dependência, dívidas e podem destruir a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal. 8h22, a gente segue aqui ao vivo e vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, esse intervalo é bem rapidinho. Não sai daí. Mobiliza Brasil, com a apresentação de Drailton Diniz, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Mobiliza Brasil. E se você tivesse mais tempo para aproveitar momentos especiais com sua família? Para chegar mais rápido no trabalho, para cuidar da saúde, para aproveitar com os amigos. E se você morasse no lugar certo? No bairro do Poço, perto de tudo, da praia, do centro, do shopping. Isso seria esplêndido. A Telezil está lançando um empreendimento esplêndido. Com 2 quartos, sendo um suíte, varanda gourmet, área de lazer completa, piscinas, espaço fitness, quadra poliesportiva e muito mais. Esplêndido Residência. Um condomínio completo no bairro do Poço, com acesso rápido a tudo que você quer e precisa para viver melhor. Feito para você, um lançamento Telezil. Olha só quem foi que fez tanta mudança. Olha só quanta mudança em Maceió. Foi a Pratos que fez e o trabalho não para. É cuidado, é carinho que cresce e conquista o estado todinho. Minha gente, em apenas 5 anos, Maceió se tornou a capital que mais cresce no Nordeste, gerando mais da metade dos empregos de Alagoas. São novas oportunidades de trabalho para o estado inteiro. A capital também lidera os serviços de saúde. É o Hospital da Cidade, o que mais realiza cirurgias em Alagoas. É o programa Olhar da Gente e o programa Sorriso da Gente, atendendo pacientes de várias cidades. E tem mais motivo para se orgulhar. Os programas Saúde da Gente e Corujão da Saúde são referências nacionais em humanização da rede médica. Foi a Pratos que fez e o trabalho não para. É cuidado, é carinho que cresce e conquista o estado todinho. Prefeitura de Maceió. Na vida, você não entrega seu coração a qualquer um. A saúde é do mesmo jeito. Na hora que precisar, escolha estar no Centro Cardiológico, que é pioneiro em Maceió com atendimento de referência. E deixe que nossa equipe preparada cuide de você. Santa Casa Cardiologia, seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503/RQE 1874. Mobiliza Brasil, com a apresentação de Drailton Diniz, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Mobiliza Brasil. 8h25, a gente está ao vivo, está aqui de volta no Mobiliza Brasil. Você que quer mandar sua mensagem, vai lá no nosso Instagram, no @mobilizabr, @mobilizabr. Aí lá você confere
as novidades, ficar por dentro do que tem aqui no programa e pode também mandar a sua mensagem, a sua opinião, falar de repente alguma coisa que está acontecendo aí onde você mora, na sua região. O espaço está aberto e a gente está aqui aguardando pelo seu contato. Deixa eu aproveitar para trazer aqui um recado importante. Você já sentiu aquelas dores musculares que são irritantes e que atrapalham o seu dia? Apresentamos o Rematroz Gel Ultra Forte, que é o mais novo integrante da família Teseus 30. Rematroz tem fórmula avançada que penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematroz combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya, combate dores por pancada, torção, lesão, distrofia muscular, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Você encontra nas melhores farmácias e na Erva Doce, Doce Erva. 8 horas e 26 minutos, a gente segue com informações com exclusividade do portal Francês News, porque documentos da Polícia Federal revelam um novo capítulo da Operação Estágio 4, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos na Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, a CESAL. Segundo o relatório da corporação, o secretário Gustavo Pontes de Miranda Oliveira teria investido politicamente na candidatura de Henrique Pereira Lima, que disputou uma vaga de vereador em Porto de Pedras nas eleições de 2024, inclusive utilizando o nome de urna Pereira do Doutor Gustavo. Para os investigadores, a própria escolha do nome eleitoral é um dos elementos que reforçam a proximidade entre o candidato e o secretário estadual. Henrique é irmão de Raul Pereira Lima, apontado pela Polícia Federal como possível operador financeiro do esquema investigado. De acordo com o relatório da Polícia Federal, arquivos extraídos da nuvem de Raul Pereira Lima mostram que Henrique Pereira seria o responsável pela administração de propriedades rurais atribuídas a Gustavo Pontes. Entre os documentos analisados pelos investigadores estão notas fiscais emitidas para entrega de produtos agropecuários, planilhas manuscritas com controle de despesas, pagamentos de funcionários, aquisição de insumos, manutenção das propriedades e registros de movimentações financeiras. Uma das notas fiscais reproduzidas no relatório registra a entrega de produtos em uma fazenda localizada em Porto de Pedras, tendo Henrique Pereira Lima como destinatário. Para a Polícia Federal, os documentos reforçam a tese de que ele exercia a administração das propriedades atribuídas ao secretário estadual. Além disso, os investigadores identificaram anotações manuscritas com despesas relacionadas à manutenção das fazendas, incluindo pagamento de trabalhadores, aquisição de ração, serviços de eletricista, transporte de animais e registros de transferências bancárias. Na avaliação da Polícia Federal, a candidatura de Henrique Pereira, utilizando o nome Pereira do Doutor Gustavo, não passou despercebida. O relatório destaca que a vinculação direta ao nome do secretário de Saúde, registrado oficialmente perante a Justiça Eleitoral, evidencia a relação política entre ambos. E, segundo a investigação, Gustavo Pontes teria investido na campanha eleitoral município de Porto de Pedras, onde está localizada uma das propriedades rurais mencionadas ao longo da apuração da Polícia Federal, que cita esse contexto como mais um elemento que, em conjunto com documentos financeiros, notas fiscais e registros, ajudaria a demonstrar essa proximidade entre o secretário e o núcleo investigado pela operação. Vale a gente lembrar que Porto de Pedras tem também a pousada, né? Uma pousada avaliada em 5,7 milhões de reais, que está em nome do filho do Gustavo Pontes de Miranda, que também acabou suscitando dúvidas, questionamentos da Polícia Federal, justamente pelo valor do imóvel, porque ele foi declarado por um valor muito menor, e muito provavelmente o filho do secretário, na sua declaração de renda, ela não é compatível com o imóvel dessa magnitude, e também está lá na Operação Estágio 4, nos relatórios, na investigação, esse imóvel, tudo ali naquela região. E a gente está falando do litoral norte alagoano, né? A gente está falando da Rota dos Milagres, que hoje é conhecida assim, e é talvez o metro quadrado mais caro hoje aqui de Alagoas. A gente sabe que muitas celebridades,
muita gente conhecida, muita gente rica tem negócios por lá, são clientes, se hospedam. Tem gente que vem casar, né? Aqui em Milagres, em Porto de Pedras, tem gente que vem passar o Réveillon, muita gente realmente conhecida, nacional e internacionalmente. Então, é muito valorizado aquele trecho da nossa belíssima orla marítima, aqui do estado de Alagoas, da nossa faixa litorânea, melhor dizendo. Então, de fato, merece todo esse cuidado, toda essa investigação. E agora tem esse fato novo, né? Tem o Pereira do doutor Gustavo, né? Esse candidato a vereador na cidade de Porto de Pedras, irmão do Raul Pereira, apontado pela Polícia Federal como um possível operador financeiro desse esquema que está sendo investigado na estágio 4. Então, é um quebra-cabeças, né? As peças vão surgindo, elas vão se encaixando, e é importante que a gente fique de olho, né? Que a gente acompanhe de perto. A gente vai continuar fazendo isso para que você tenha acesso a essa informação e você entenda, de fato, o que está acontecendo. São 8h32, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. Deixa eu aproveitar para mandar um recado bacana para você, né, que está querendo fazer aí as suas compras, fazer a sua reforma. Vem correndo aproveitar o Detona Preço da Carajás Home Center. Chegou a oportunidade de comprar ainda mais barato e garantir tudo o que você precisa para construir, reformar ou renovar sem pesar no bolso. Então, se liga nas ofertas. Piso tipo A partir de R$ 21,90 o metro quadrado. Telha de fibrocimento 2,44 de 5 mm Brasilite, R$ 74,90. Janela 1x1, alumínio branco MGM, R$ 259,90. Ar-condicionado 9.000 BTUs Eco Inverter Eugene, 10 vezes de R$ 185,99. Porcelanato 100% tipo A Elizabeth, R$ 69,90 o metro quadrado. Mas se liga, é só até o dia 2 de agosto, até domingo, então não perca. Corre para o Detona Preço da Carajás Home Center Maceió e Marechal. 8h33, seguimos ao vivo aqui no Mobiliza Brasil. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre economia e sobre tarifas, porque as negociações entre Brasil e Estados Unidos devem ser retomadas agora no mês de agosto. E a gente vai entender todos os detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional. O governo brasileiro indicou disposição para retomar o diálogo comercial com os Estados Unidos para reduzir alíquotas e ampliar a lista de produtos isentos da tarifa de 37,5% imposta pela Casa Branca. A declaração foi feita pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, durante evento da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, realizado em Brasília nesta quinta-feira. Segundo o ministro, a última reunião de alto nível com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, em 14 de julho, terminou com o compromisso de retomar as conversas em agosto. Ele também disse que o governo brasileiro pode tomar a iniciativa de procurar Washington caso os americanos não retomem as negociações. Márcio Elias Rosa defende que o Brasil mantenha o diálogo ativo, mesmo diante do impasse tarifário. A Organização Mundial do Comércio nunca fez tanta falta como faz nos dias de hoje. Mas isso não é problema para a gente existir. O Brasil, que defende o multilateralismo, não para de negociar. Acredita no poder de negociação, acredita na proximidade dos povos, acredita que a identidade entre homens e mulheres, independentemente da sua origem, do território que habita, da língua que fala, é mais relevante do que posições ideológicas de alguns que governam por ocasião, episodicamente. Esses passam. Em discurso no evento Outlook Agro Brasil, o ministro do Desenvolvimento citou a abertura de novos mercados, com acordos recentes firmados com Singapura e com a EFTA, grupo formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, além da União Europeia, bloco com o qual a corrente de comércio cresceu 2 bilhões de dólares somente em maio e junho. Elias Rosa também respondeu às críticas do governo de Donald Trump de que o agronegócio brasileiro avança às custas do desmatamento. Aqueles que dizem que o Brasil produz a partir do desmatamento ilegal, aqueles que supõem que o Brasil produz a partir da exploração de riquezas naturais, erra quem diz isso. O Brasil reduziu em 50%
o desmatamento ilegal nos últimos 3 anos na Amazônia. O Brasil reduziu em 63% o desmatamento ilegal no Pantanal. O Brasil está recuperando 3,4 milhões de hectares de áreas que antes foram devastadas. O desmatamento é justamente uma das frentes contestadas pelo Brasil na Organização Mundial do Comércio. Nesta quinta-feira, o país formalizou um pedido de consultas sobre 2 medidas do governo americano, baseadas na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que apresentam, entre outras justificativas, supostas práticas ambientais irregulares do agronegócio brasileiro. O governo do Brasil sustenta que as sobretaxas aplicadas ultrapassam os percentuais previstos na própria nomenclatura tarifária dos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. 8h36, a gente está de volta, a gente está ao vivo aqui no Mobiliza Brasil e a gente segue com informações. Voltando agora para o contexto alagoano, porque o prefeito de Limoeiro de Anadia, Marlan Ferreira, ele se pronunciou publicamente nesta quinta-feira, dia 30, sobre a suposta agressão que foi sofrida pelo vereador de Anadia, Carlos Aliberto dos Santos, e atribuiu o episódio ao deputado estadual Antônio Albuquerque, do Republicanos. No mesmo dia, o presidente da União dos Vereadores do Estado de Alagoas, da UVEAL, o Neto Bonfim, afirmou ao programa Rádio Corredor da Rede Francês FM que esteve com Carlos Aliberto durante um almoço e que o parlamentar está bem e tranquilo. Em vídeo publicado nas redes sociais, Marlan classificou o caso como grave, manifestou indignação e defendeu que os fatos sejam rigorosamente apurados pelas autoridades. Para o prefeito, episódios de violência e intimidação são incompatíveis com a democracia e com o exercício de mandatos eletivos. Marlan também prestou solidariedade a Carlos Aliberto e aos familiares do vereador. O gestor destacou a proximidade histórica entre Limoeiro de Anadia e Anadia e afirmou que não poderia permanecer em silêncio diante dessas acusações. Segundo o prefeito, os mandatos pertencem à população e os representantes eleitos precisam ter liberdade para exercer as suas funções sem sofrer intimidação ou violência. Ele também defendeu o devido processo legal e a responsabilização de eventuais culpados após a apuração. Nesta quinta-feira, o presidente da UVEAL, da União dos Vereadores de Alagoas, Neto Bonfim, conversou com a equipe do programa Rádio Corredor e trouxe novas informações, inclusive falando que o vereador Aliberto estaria tranquilo e estaria bem. E ele falou o seguinte, abre aspas, quero dizer que fui recebido hoje, no caso ontem, quinta-feira, pelo vereador de Anadia, Carlos Aliberto, para um almoço, onde tinham várias lideranças políticas. No momento conversamos bastante. Quero dizer que ele está bem, está tranquilo, graças a Deus. Fecha aspas, afirmou o presidente da UVEAL, que lamentou o episódio e reiterou que a entidade colocou a sua estrutura à disposição do parlamentar. Ele afirmou que a situação deixa todos tristes, mas que a UVEAL está à inteira disposição do vereador para o que seja preciso e que estará sempre junto do vereador, lutando e defendendo, claro, a integridade dele todos os dias. O Neto Bonfim também informou que oficializou um pedido para que a Polícia Civil investigue esse caso. Carlos Aliberto deu entrada no Hospital Geral do Estado, no HGE aqui em Maceió, na quarta-feira, dia 29, após uma suposta agressão ocorrida durante o encontro político. O Francês News teve acesso ao registro hospitalar, que apontou a entrada às 16h43 com indicação de agressão corporal e encaminhamento à área vermelha de trauma. E segundo relatos divulgados inicialmente pela Jovem Pan News Maceió e informações obtidas pelo Francês News, o vereador teria ido a um escritório no edifício Norcom Empresarial para tratar do rompimento da sua aliança política com Antônio Albuquerque. E essa acusação é de que a acusação, na verdade, é de que a discussão acabou evoluindo para agressões físicas e há ainda relatos de participação de seguranças, circunstâncias que dependem de confirmação pelas autoridades. Carlos Aliberto havia demonstrado recentemente proximidade política com o pré-candidato ao governo de Alagoas, JHC, do PSDB. A última publicação do vereador no Instagram, antes do episódio, foi uma homenagem pelo aniversário do ex-prefeito de Maceió. O Francês News também consultou o relatório do boletim de ocorrência do Centro de Captação de Maceió e da Grande Maceió, disponibilizado à imprensa na quinta-feira, mas não encontrou
nenhum registro relacionado ao caso no documento que foi consultado. A gente, inclusive, abre o espaço aqui para o contraditório, né, para as versões dos outros envolvidos nessa situação. Até o momento, o deputado estadual Antônio Albuquerque não apresentou publicamente a sua versão sobre as acusações, e o espaço do Francês News, do Jornal da Francês, do Mobiliza Brasil, permanece aberto para uma manifestação da sua defesa. São 8h41, a gente segue ao vivo aqui no Mobiliza, e antes da gente ir para o próximo bloco, deixa eu aproveitar para mandar um recado bacana. Você já pensou Minha Casa Minha Vida, no bairro do Poço, pertinho de tudo, do shopping, do lindo mar de Pajuçara, da nova orla do Porto e do centro? A Telezil pensou e projetou o empreendimento perfeito para você, o Esplêndido Residence. Chegou a sua hora, estão abertas as vendas da segunda torre. Corra, é a sua chance de garantir o seu. Todos nós queremos um pouco mais de tempo para aproveitar a família, brincar com os filhos, cuidar da saúde. Não é esplêndido? As facilidades, né, do Minha Casa Minha Vida e na melhor localização, no bairro do Poço. Você não perde tempo se deslocando e sobra mais tempo para viver o melhor da vida. São 2 quartos, sendo uma suíte, varanda gourmet, e o condomínio conta com a área de lazer completa, com piscina, espaço fitness e muito mais. Esplêndido Residence, um condomínio completo com os benefícios do Minha Casa Minha Vida e no bairro do Poço. Acesso rápido a tudo o que você quer e precisa para viver mais feliz. Só podia ser Telezil. 8h42, vamos agora para mais um intervalo e na volta a gente vai trazer as novidades, pessoal, do esporte, do futebol alagoano e também do futebol nacional e internacional. Então fica de olho que o intervalo é bem rapidinho. Não sai daí. Mobiliza Brasil, com a apresentação de Drailton Diniz, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Mobiliza Brasil. Olha só quem foi que fez tanta mudança. Olha só quanta mudança em Maceió. Foi a Traves que fez e o trabalho não para. É cuidado, é carinho que cresce e conquista o estado todinho. Minha gente, em apenas 5 anos, Maceió se tornou a capital que mais cresce no Nordeste, gerando mais da metade dos empregos de Alagoas. São novas oportunidades de trabalho para o estado inteiro. A capital também lidera os serviços de saúde. É o Hospital da Cidade, o que mais realiza cirurgias em Alagoas. É o programa Olhar da Gente e o programa Sorriso da Gente, atendendo pacientes de várias cidades. E tem mais motivo para se orgulhar. Os programas Saúde da Gente e Corujão da Saúde são referências nacionais em humanização da rede médica. Foi a Traves que fez e o trabalho não para. É cuidado, é carinho que cresce e conquista o estado todinho. Prefeitura de Maceió. Na vida, você não entrega seu coração a qualquer um. Com a saúde é do mesmo jeito. Na hora que precisar, escolha estar no Centro Cardiológico, que é pioneiro em Maceió com atendimento de referência. E deixe que nossa equipe preparada cuide de você. Santa Casa Cardiologia, seu coração no lugar certo. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503/RQE 1874. Mobiliza Brasil, com a apresentação de Drailton Diniz, de segunda a sexta, às 8 da manhã. Mobiliza Brasil. 8h44, a gente está ao vivo, a gente está de volta aqui no Mobiliza, e agora a gente fala sobre esporte, pessoal, sobre futebol alagoano, né? Porque CRB, CSA e ASA seguem vivos no Campeonato Brasileiro e vão ter novos desafios na próxima semana. E quem conta tudo pra gente é o Roberto Boroni. Cracaço Drailton Diniz, meus amigos do Mobiliza Brasil, chegando aqui nessa sexta-feira, como eu sempre digo, como não amar uma sexta, estamos nas portas de mais um final de semana repleto de muito futebol, mas curiosamente os clubes alagoanos
estão numa folga aí, não vão jogar neste final de semana, nesse calendário. Eu não gostei muito, vocês vão lembrar disso desde o início do ano que eu comento. Não gostei muito do calendário feito pela CBF para esse ano. No momento que a Série D chega na sua fase mais emocionante, vai dar uma parada para que tenhamos alguns dias agora, esse final de semana e meio de semana, disponíveis para os jogos da Copa do Brasil, né? As equipes que estão na sexta fase da Copa do Brasil vão se enfrentar aí em jogos muito interessantes, né? Confrontos de grandes clássicos do futebol brasileiro, entre eles Fluminense e Vasco, por exemplo. Mas as outras séries do Brasil vão parar, né? Nem Série B, nem Série C, nem Série D, ninguém joga, todo mundo esperando aí essa semana de jogos da Copa do Brasil. No outro final de semana, aí sim, o bicho pega. CSA vai ter que enfrentar a Uberlândia e a equipe do Asa vai ter que enfrentar o Cianorte em jogos decisivos valendo vaga para a Série C do Brasileiro, sair desse limbo que é a Série D. E o Galo, no dia 11 de agosto, em Santa Catarina, joga contra o Avaí. Jogo muito importante, já que o CRB começa a mirar as equipes que estão mais acima, né? Até lá, como eu falei até esses dias, a gente espera que o CRB já tenha saído do transfer ban da FIFA e possa contratar jogadores, melhorar o elenco para poder brigar realmente por esse algo mais, né? Mirar lá os 6 primeiros colocados. A gente tá vendo as equipes rivais, como o Sport, por exemplo, já acrescentando mais R$1,5 milhão à sua folha no mês, contratando muitos jogadores, porque todo mundo quer uma dessas vagas. A Série A do Campeonato Brasileiro esse ano continuam 4 equipes que sobem, um modelo diferente, é verdade, vai ter playoffs, etc. Mas o CRB precisa se reforçar se quiser pensar chegar entre os 6 primeiros e aproveitar esse bom momento que o time vive. 4 rodadas sem perder, sendo elas 3 vitórias seguidas. Então, vamos curtir esse final de semana de futebol aí, sem os alagoanos estarem envolvidos, mas futebol é sempre muito bom, muito legal de acompanhar. E na segunda-feira a gente volta aqui para repercutir, na verdade, para começar a movimentar a semana decisiva que CSA e Asa vão viver na Série D do Campeonato Brasileiro. Ok, meus amigos, um grande abraço e um excelente final de semana para todos. Um grande abraço, Roberto Boroni, e até segunda-feira, né? A história de pausa, né? Chato mesmo, o Boroni tá certo, né? Aí na fase mais decisiva, aquela que mais instiga o torcedor, aí vai ter uma pausa para a Copa do Brasil, né? Isso realmente com certeza, não somente, né, o torcedor do Asa, do CSA, mas com certeza de todos os outros 8 envolvidos nessa fase de quartas de final da Série D, nenhum torcedor gostou não dessa pausa, mas acaba sendo benéfica para o clube, né? Para o treinamento, para o planejamento da comissão técnica, né? Até para que alguns jogadores possam voltar de contusão, né? Possam se recuperar, estar aptos, né? Para essa fase que é a mais importante. E claro, a partir da segunda-feira, o Roberto Boroni vai estar com a gente aqui trazendo todos os detalhes da preparação dos times alagoanos para o Campeonato Brasileiro. Deixa eu aproveitar para mandar um recado bacana. Vem correndo aproveitar o Detona Preço da Carajás Home Center. Chegou a oportunidade de você comprar ainda mais barato e garantir tudo o que você precisa para construir, reformar ou renovar sem pesar no bolso. Então se liga nas ofertas. Piso tipo A partir de R$ 21,90 o metro quadrado. Telha de fibrocimento 2,44 de 5 mm da Brasilite, R$ 74,90. Janela 1x1 alumínio branco MGM, R$ 259,90. Ar-condicionado 9.000 BTUs Eco-Inverter Eugene, 10 vezes de R$ 185,99. Porcelanato 100%, tipo A Elizabeth, R$ 69,90 o metro quadrado. Mas se liga que é só até domingo, até o dia 2 de agosto, então não perca. Corre para o Detona Preço da Carajás Home Center Maceió e Marechal. 8h50, a gente está aqui ao vivo e seguimos falando sobre esportes. Só que agora, pessoal, a gente vai falar sobre esporte internacional, porque a FIFA, o Infantino, né, que é o presidente da FIFA, que ficou muito conhecido na Copa até pelas ilações que foram feitas, né, sobre a Argentina, sobre aquela história dos possíveis favorecimentos, ele apareceu com uma história que chocou todo mundo, né? Ele propôs
que campeonatos da FIFA, campeonatos como Copa do Mundo, de seleções, Copa do Mundo de clubes, entre outros torneios, eles sejam, de certa forma, privatizados, né? Que empresas possam comprar cotas, sejam, de alguma forma, acionistas desses campeonatos. E os meninos do F-Sports, o Rafael Reis e o Rafael Medeiros, têm mais informações e a gente confere agora. Muito bom dia para você ligado aqui na Rede Francês FM, na Nova Brasil, a gente passando de manhã cedo também para informar vários tópicos para vocês, só que hoje a gente tem um em específico. A UEFA, a Confederação Europeia de Futebol, e todas as suas 55 afiliadas estão prestes a boicotar a FIFA, meus amigos. A gente explicou isso tudo no programa de ontem, então se você quer garantir essa explicação tintim por tintim, vale a pena ir lá no YouTube em Rede Francês FM e acompanhar todos os detalhes, porque tem muita coisa envolvida, mas o principal é que pode afetar a vida de quem ama o futebol, né, Rafa? Isso aí, Rafa. Bom dia a todos que nos acompanham. Basicamente, a FIFA quer privatizar a Copa do Mundo. Não só a Copa do Mundo masculina, mas a feminina no ano que vem, as Copas do Mundo Sub-20, Sub-17, qualquer competição. Mundiais de clubes. Em sua chancelaria, exatamente, Rafa. E essa medida do Infantino, muito criticada, a UEFA já falou. Enquanto, se for pra frente, suas seleções não jogam a Copa do Mundo. E você já imaginou uma Copa do Mundo sem Alemanha? Sem Itália, mas assim, ao mesmo tempo, é complicado. A Itália a gente já sabe, mas tá ao mesmo tempo é muito complicado, Rafa. É muito complicado e tudo isso você acompanha com a gente lá em @fsports.br. A gente trouxe uma explicação, né? Temos um carrossel lá explicando exatamente o que aconteceu nessa confusão e principalmente o maior problema é porque a FIFA tá querendo lucrar mais do que ela já lucra. Então, é esse olho gordo da FIFA que acaba criando essa intriga na carta da UEFA contra essa decisão da FIFA. Inclusive, ela fala que a Copa do Mundo é do futebol e não está à venda e nem deveria estar, e por causa disso a UEFA acabou adotando pelo boicote das competições chanceladas pela FIFA, e a própria CONCACAF, tá? Já chegou também a votar contra essa parada. Aqui no F-Sports a gente vai trazer também quando os outros votos forem saindo. Ainda tem a Conmebol, a nossa confederação, que pode dar um aval de positivo ou negativo. A gente vem trazendo isso quando for divulgado, quando tivermos esse posicionamento, que até agora CBF tá demorando para trazer esse posicionamento, viu, Reis? Pois é, rapaz, a CBF que demora em tudo, né? Demorou a resolver sua vida com o treinador, que chega ele, Carlo Ancelotti, que fez um meia-culpa, tá? Depois da derrota para a Noruega na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, em entrevista, falou sobre seus erros na condução da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, né, não, Rafa? Meus amigos, ele assumiu que muitas mudanças que fez na partida contra a Noruega foram cedo ou até mesmo ele faria diferente, e até botou culpa na pausa para hidratação. Falou que algumas instruções que ele entregou para os jogadores durante as pausas para hidratação poderiam ter sido evitadas, e aí o jogo permaneceria pelo menos em equilíbrio. Lembrando para vocês, para quem tá com a memória fraca, Copa do Mundo já passou, a gente deixou para lá, mas o Brasil foi melhor do que a Noruega no primeiro tempo, tá? Tivemos muitas oportunidades desperdiçadas e aí, segundo o nosso italiano mais brasileiro de todos, nós tivemos ali o erro justamente nessa reavaliação, tanto na primeira pausa para hidratação no primeiro tempo, quanto no intervalo, e ele ainda disse que de cabeça fria, consigo afirmar que os erros foram sim cometidos, mas que já foram avaliados e que não serão repetidos. Na tarde de ontem, na quinta-feira, o senhor Carlo Ancelotti estava na Granja Comari, acompanhando a Copa do Brasil Sub-15. Justamente os jogadores que daqui a 4 anos poderão ter entre 18 e 19 anos e podem reforçar essa seleção brasileira. Essa seleção que ele mesmo já afirmou que conta com nomes para essa renovação. Endrick, Ryan e Estevão. Também seria louco se não levasse, né? Exatamente, o time não pode fugir daí, contando, claro, também com Vinícius Júnior. O ataque passa por esses 4 nomes, Rafa. É verdade. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã é sabadão e estaremos aqui com a transmissão de Vasco e Fluminense, Copa do Brasil, meu amor, aqui na telinha do @fsports.br, na mais ouvida do Nordeste. Vem pra Francês FM, tem